por que eu trago essa questão do marketing social para dentro do marketing digital? Claro, tudo linka. Eu não vou chegar e vou falar que marketing social é uma coisa que trabalha fora, marketing social é filantrópico, marketing social é uma coisa que é só para questão de dinheiro, é só para quem quer dinheiro. Não, marketing social não é isso. Todas as marcas, principalmente empreendedores, precisam levantar a bandeira de criar a cultura dos seus clientes, de ter responsabilidade em relação à sua marca sobre alguma questão social. E não é você só chegar e falar assim, eu apoio a causa, eu não sou preconceituoso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não. A questão aqui, ela é outra, tá? A questão aqui é de acompanhamento, a questão aqui é de criar um vínculo com a sua responsabilidade social. Eu vou estar trazendo alguns exemplos aqui de algumas coisas que eu acompanhei na internet essa semana e me chamou a atenção. Uma delas foi a postagem de um amigo meu, né, o Rodrigo Rubinato. Depois eu vou até mandar esse vídeo para ele não está aqui, mas eu vou mandar. Ele fez um conteúdo através do Facebook, pegou uma foto e perguntou às mulheres, fez a seguinte pergunta: se você estivesse num beco ou na rua à noite, sozinha, e o que você preferia que aparecesse? Um homem ou o diabo? A maioria das mulheres, elas responderam o diabo. O que isso leva a crer pra gente? O que a mídia traz, né, que é aquela coisa do medo, do que realmente acontece todos os dias, que é o feminicídio, que é o racismo, que é a transfobia, que é toda essa questão de homofobia, né, e muitos outros preconceitos de que trazem esses estigmas sociais, tá? E aí ele até hoje ele falou assim, gente, isso me preocupa muito, porque as mulheres preferirem ver o diabo do que ver o homem. E aí, por outro lado, eu também começo a entrar, né, nessa parte do marketing digital, buscar dados secundários, né, sobre IBGE e outras fontes. E eu percebo o quanto muda a questão da fala do marketing social para uma questão de responsabilidade, né? De responsabilidade principalmente para as marcas. E aí eu vejo também que hoje em dia o mundo está mudando, né? Não que seja 100% melhor, hoje em dia 80% dos lares são comandados por mulheres e muitas delas são mães, e muitas mães de meninos que cresceram com definições de tarefas igualitárias, num ambiente não machista, num ambiente não tóxico, num ambiente onde tem mais mulheres. E isso me faz ver uma nova era, uma nova geração, um novo olhar, e por que não trabalhar a responsabilidade da nossa marca sobre isso? Por que não trazer cases de sucesso, inovações, nova linguagem, novas comunicações relacionadas a um tipo de responsabilidade que a gente precisa colocar? Como esse, por exemplo. Existe machismo? Existe machismo. A gente está aqui para passar pano? A gente não está aqui para passar pano. Mas, em compensação, a gente pode falar, a gente pode se comunicar com uma nova era, que é a era igualitária, é a era de homens não tóxicos, de homens que têm mais empatia, de homens que a gente precisa chegar e quando a gente vê que ele está tendo um comportamento tóxico, a gente precisa chegar e falar. A gente não está aqui para falar sobre relacionamento, a gente precisa falar sobre comunicação, tá? Comunicação e responsabilidades através da nossa marca. Principalmente quando nós formos abordar clientes, quando os clientes forem ver a gente.
Então eu quero pegar o meu case, né? Quando eu comecei com a Empodere-se, em 2016, eu comecei com um dilema. Eu falei assim, eu quero criar uma marca, eu quero criar uma feira, onde essa feira só tenha economia criativa e desenvolvimento sustentável. E essa feira, ela vai falar, eu tenho certeza que ela vai trazer, na maioria, mulheres, que ela vai trazer também pessoas em vulnerabilidade, que ela vai trazer afroempreendedores, pessoas que estão começando no artesanato, pessoas que estão começando o seu negócio, e eu quero começar com isso. Feiras, muito bom fazer produção de eventos, gente. Eu amo produção de eventos, é uma cachaça. Mas, ao mesmo tempo, a gente entra num gatilho que existe muitas responsabilidades, aonde a gente precisa dividir, né? E aí eu mudo o meu foco e eu trago a parte de consultorias e treinamentos, né? Voltados para quem? Para empreendedores, para empresas e para a base. E quem é a base? Né? Que a gente costuma dizer tanto na nossa comunicação, principalmente eu sempre falo, eu estou da base. Eu estou da base porque a minha marca, a missão dela é capacitar a base, é enriquecer a base, com conteúdos, enriquecer também de dinheiro, por que não, né? Se a pessoa decolar, pegar um ricavírus aí, por que não estar, né? E aí eu visualizei o seguinte, que a minha comunicação com a base, ela se dá através de palestras, de cursos, vários que eu dou de forma gratuita. E, desculpa gente, o celular tá aqui. Vários que eu dou de forma gratuita, tá? Quem me acompanha aí sabe, eu tenho muitos alunos que me acompanham aí nessa fase de capacitação, de querer fazer modelagem de pitch, de querer fazer oficina de crowdfunding, financiamentos e tudo mais. E eu faço questão desse acompanhamento. E através desse acompanhamento é que eu fortaleço a minha marca. Por quê? Porque a minha marca ela tem 2 pilares. Ela é uma marca onde ela fatura, né, onde eu dou meus cursos, eu sou contratada por empresas ou por empreendedores, e ela se desdobra também para responsabilidades de impactos sociais, que é o empreendedorismo, empregabilidade, capacitação, que são os objetivos da ODS, né? Várias empresas, esse ano passado, eles assinaram um contrato lá de objetivos da ODS e as empresas elas passaram do ano passado para cá ter mais visibilidade sobre isso. Então tem empresas que elas chegam através de leis de incentivo e potencializam marcas, né, patrocinando, como a gente vê aí muitas marcas de bancos, de serviços e tudo mais. Tem outras empresas que elas chegam de forma filantrópica, né? Elas chegam lá, a gente está doando aqui esse valor de forma direta, em troca a gente quer estar sempre dentro da sua empresa. E tem aquelas empresas que fazem todo tipo de acompanhamento, né? Que é aquela empresa que contrata pessoas que lá nos dados secundários, onde eu falo para vocês do IBGE, tem esse detalhe da vulnerabilidade, então elas vão lá, elas têm um tratamento diferente quando vão fazer a questão como é que se diz? Da entrevista, né, no caso, é diferenciada, tem mais vagas para essas pessoas, as empresas estão abrindo a mente, estão acompanhando, estão potencializando para essas pessoas estudarem. E aí, como eu me vi dentro do meu projeto? Então, eu quero impactar e eu quero criar autoridade sobre a minha marca. E é incrível isso, gente. Essas pessoas que eu acabo, de alguma forma, não só ajudando, mas também trazendo para essas potências, né, que quando eu estou em alguns lugares,
essas pessoas, essas empresas, elas acabam me remunerando e oferecendo de forma gratuita, gaguejei, de forma gratuita para a comunidade, né? Comunidade, enfim, aberta. E aí eu quero dizer sobre essa responsabilidade. Quando cria, eu trago pessoas, essas pessoas elas ficam satisfeitas porque eu dou o tipo de acompanhamento, eu acompanho tudo, estou sempre chamando elas e essas pessoas elas passam a falar de mim para outras pessoas, que vão falando para outras pessoas, que vão falando para outras pessoas e isso se tornam embaixadores de uma marca. Então assim, quando a gente tem responsabilidade, quando a nossa empresa tem um compromisso de verdade com projetos de impactos, com responsabilidades sociais, a gente tende a crescer com autoridade. Então a gente não pode só pensar, é isso que eu falo com vocês, gente, eu sempre vou repetir, não pensem na marca de vocês só chegar e postar, porque isso não dá retorno, não dá retorno só, eu vou fazer um post aqui agora, vai bombar, não vai, você precisa criar uma rede, criar a rede lá que você se comunica com mulheres, criar a rede da sua responsabilidade social, que são pessoas que eu carrego no peito comigo, que não só por questões de interesse. Essa semana passada eu estava falando com uma aluna, existe uma coisa de... existe uma diferença entre usar e abusar. A gente pode usar, a gente pode oportunizar as oportunidades, mas a gente não pode abusar delas. A gente precisa saber dosar isso, entende? Então, assim, se eu tenho uma oportunidade daquela pessoa me ver, e eu sei que aquela pessoa ela vai falar bem de mim, porque ela viu a minha palestra e ela gostou. Então, aquilo ali é mais uma voz do meu negócio que ecoa, né? Aquela voz ali, ela tá ecoando, ela tá falando, não, falou marketing digital, Joana. Falou palestra de crowdfunding, Joana. Falou produção de eventos, Joana. Entendeu? Oi, Nelma, hoje o tema é inovação e diversidade. Então, assim, a inovação, ela não se dá só através da tecnologia. A inovação, ela se dá através da criatividade. Daquilo que a gente tem como desdobrar através do nosso negócio. Então, assim, se você criar uma responsabilidade social de atender um público que às vezes não pode chegar até você, não pode contratar o seu serviço, mas que de alguma forma você vai oferecer alguma coisa para aquelas pessoas que podem acabar doando alguma coisa ou dando um pouco do seu tempo, né? Olá, querida Flávia, seja bem-vinda, Nelma também, boa noite. Então, assim, se você puder doar um pouco do seu tempo, criar uma live como eu estou fazendo, de você, às vezes, criar essa atratividade, criar a gratidão com o seu público, saber da sua responsabilidade, saber da troca, isso é muito importante, né? Então, assim, as coisas elas vão mudando, elas vão melhorando, elas vão se idealizando. Estou aqui aguardando a nossa amiga, a nossa amiga Andréa Brasil. Deixa eu ver se ela já está aqui. Peraí, gente. Andréa Brasil ainda não está aqui. Que a gente faz. Outra coisa que eu quero falar de suma importância. Suma importância. Oi, Célia, tudo bem, meu amor? Outra coisa de suma importância. Não misture o seu negócio com política, com preconceitos. Não vá no perfil de famosos e outras marcas para poder provocar com o seu negócio. Você está sendo visto. O seu público ele acaba sendo misto. E o seu público é direcionado para o seu segmento de negócio. Então, muito cuidado para quem tem lifestyle e tem certos tipos de coisas que a gente precisa dar uma segurada, né? Principalmente a internet. A internet, ela não é uma questão de
estar na terra de ninguém, entendeu? Todo mundo tá vendo quando você comenta, principalmente em plataformas como LinkedIn, onde todo mundo acaba vendo. Então, assim, muito cuidado com essa questão do trabalho. Quando você divulga alguma coisa, você faz alguma provocação relacionada a um ativismo, a um sistema, porque se o seu público cair, você pode ter certeza que pode ser por isso, tá bom? Tô aqui chamando ela, gente, não sai daqui. Voltei. Eu tô tentando falar com a Andréia, eu acho que é porque ela ainda não fez a live, mas eu vou adiantar o meu case junto com a Andréia. A Andréia, eu conheci a Andréia no ano passado, ela foi minha mentorada no Pólen Uniswan, Andréia Brasil. E, assim, quando eu fui convidada pela Uniswan para fazer a mentoria e dar o curso lá, foi para linhas de financiamentos para startup. Eu estava recém-chegada no Pólen de Bom Sucesso, né? Inclusive tá famoso, Bom Sucesso, gente. Dá um olé aqui. E aí eu fui... eu fiz a aula em Bom Sucesso, fui chamada pelo Pólen de Bom Sucesso e fui acionada também para a incubadora de Campo Grande, da Uniswan de Campo Grande. Foi aonde eu conheci a Andréia Brasil. Foi amor à primeira vista. Eu tinha conhecido uma outra mentora e perguntei para ela qual era o projeto que ela tinha mais, que ela via mais assim a pessoa querer saber mais as coisas, tal, e ela falou que todo mundo estava mega envolvido, inclusive todos os alunos hoje, a maioria eu tenho contatos, vão nas minhas palestras, nos meus cursos, tal. E a Andréia, ela foi um potinho, né? Na verdade, a gente se conheceu, foram 4 encontros, onde a gente falou sobre linhas de financiamento de startup e aonde ligou, deu um clique assim nela, né? E o projeto dela era fazer uma empresa que pudesse capacitar mulheres trans, homens trans e mulheres em vulnerabilidade. E aí criou-se o Capacitrans, né? Que é o Capacitrans. E eu lembro no ano passado, quando ela participou da apresentação do pitch dela, eu estava lá e ela falou, e ela participou bravamente e tal, e ela não passou para dar continuidade na aceleradora. E aí eu falei para ela, Andréia, você é maior do que isso aqui. Passou um mês, chegou em novembro. Peraí, gente, a Andréia tá tentando me ligar aqui. Pausei e voltei. Tô orientando ela, gente. E aí, quando chegou em novembro, a Andréia, eu chamei ela para ir no meu TEDx, né? Que eu queria muito que ela fosse no meu TEDx, porque ela assinou a minha roupa da minha palestra. E aí eu falei assim, Andréia, eu queria muito que você fosse no meu TEDx. Ela falou, amiga, eu tô indo para São Paulo. Eu escrevi o meu projeto na plataforma que você me ensinou, que você deu as orientações, e eles estão me chamando. Olha ela aqui, ó. Vou chamar ela agora aqui, ó. Falando de você. Agora Oi. sim, minha maravilhosa! Mais uma vez aprendendo com você, né? Porque eu não sabia fazer live. Eu imaginei, tanto que o pessoal tá esperando você aqui, né? Eu falei, gente, Desculpa. calma. Então, André, eu tô falando já, né, daquela fase que você assinou minha roupa lá no TEDx, né? Lembra? Daquela fase do TEDx, onde eu falo assim, amiga, vai no meu TEDx, aí você fala assim pra mim, amiga, eu tô indo pra São Paulo, porque eu me inscrevi lá naquela plataforma que você me indicou na aula, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa. Eu falei, já aconteceu. Então, a Andréia, ela foi convidada, né, pelo Itaú para ir para São Paulo,
E a partir daí a Andrea conta a história dela de inovação. Assim, Andrea, gente, para quem está chegando agora, Andrea Brasil é fundadora do Capacitrans, maravilhosa. E essa semana, quarta-feira, vai ter a formatura da primeira turma do projeto do Capacitrans. Ela está muito. Eu até agradeço, Andrea, por você estar aqui, porque eu sei que você está, né? Mas a Andrea nunca diz não para mim. E aí, André, eu queria que você falasse assim, um pouco dessa parte que você viu da responsabilidade social das empresas, né, em relação a isso, a sua entrada no Pollen como um projeto inovador para trans, e hoje, como foi a sua transição dentro do Itaú, né, de você entrar, e hoje como está sendo todo esse crescimento acelerado em 5 meses, eu fico arrepiada só de falar. É verdade. Tudo começou com a Micro Rainbow, né? Meu primeiro curso de empreendedorismo para LGBT. Está dando para ouvir? Uhum. Então, tudo começou quando eu já sou cabeleireira há mais de 20 anos. Eu já tinha vocação para moda, já gostava dessa coisa da moda desde criança, que eu fui inibida por isso, né? Pelo preconceito. E aí, depois de ter montado um negócio, que eu consegui fugir das ruas, que é o caminho mais comum para pessoas trans e travestis. A rua, a prostituição, ser jogada para fora de casa, toda a nossa rotina normal, mas sem querer falar sobre esse lado ruim, vamos pensar no positivo. Sim. O que aconteceu? Depois de ter 10 anos de salão de bairro, eu cheguei à conclusão que eu precisava melhorar em alguma coisa. Eu precisava ver onde estava tendo algum erro, onde eu poderia mudar. Eu comprava roupa e revendia no meu salão. Aí eu comecei a pensar, por que não fazer as roupas? Por que não criar as roupas? E aí eu botei para fora esse lado meu, que estava anulado, né, desde a infância. Fiz corte e costura, fiz modelagem. E aí, depois disso tudo, de já ter feito cabeleireira, maquiadora, moda, em todos os aspectos que eu pude, eu falei, agora tem que ver o lado do empreendedor, esse lado de empreendedorismo, onde eu preciso melhorar. E aí eu fui, né, lidar com planilha, lidar com toda essa parte mais teórica. E aí eu fiz Micro Rainbow, empreendedorismo para pessoas LGBTIs, que já é uma forma de empoderar essas pessoas que sofrem discriminação no mercado de trabalho formal e até informal. Porque a gente também ainda encontra resistência das pessoas consumirem produtos de pessoas LGBTIs. E aí eu fui fazendo, né, os cursos, e quando eu me formei, eu ainda fui me aperfeiçoando mais. E aí rolou o convite do Pollen para fazer um pré-acelerador de negócios, que seria em torno de 6 meses. Eu meti as caras, foi onde eu te conheci, e aí eu vi que, além daquele curso, eu precisava de ir além, de mais. E aí eu fiz o Pollen com toda a minha dedicação, eu estava cansada de parar cursos na metade. Eu falei, eu vou aguentar até o fim, eu preciso ir até o fim, porque eu preciso ter uma coisa nossa, a gente tudo deixa pela metade. Eu preciso dar continuidade a um projeto de vida, porque eu já estou com meus 46 anos, embora não pareça. Olha. Né? Então eu precisava ter um rumo, um norte, e pensar nas pessoas que viriam após. Quando eu montei aquele salão lá há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu já tinha esse dom de querer pegar as pessoas LGBTIs e vem cá, quer aprender a fazer cabelo, quer não depender do mercado formal. E aí eu comecei a agregar pessoas. E aí foram pessoas passando pela minha vida, pessoas trans, travestis, bissexuais. E essas pessoas foram passando pela minha vida, foram crescendo. Então eu vi que eu tinha um dom, que era transformar vidas através da minha própria história. E aí, depois que eu fiz o pré-acelerador de negócio, virei monitora do Micro Rainbow 2 vezes, me tornei monitora deles, trabalhei para eles fazendo umas pesquisas de ex-pessoas que passaram pelo projeto, que tiveram alguma modificação na sua vida ou não. A gente precisava fazer esse levantamento para enviar lá para os Estados Unidos, para Londres, perdão, que são os patrocinadores oficiais da Micro Rainbow. E aí, depois que eu fiz pré-acelerador de negócios, não satisfeita, né? Depois que eu passei pela sua orientação, vocês
a aula foi de captação de recursos, né? E aí, quando eu me inscrevi lá no Prozas, eu lancei um projeto que eu já tinha, que era o Capacitrans, e um mês depois, quando eu menos esperava, estava um e-mail deles me chamando. Eu quase caí dura. Eu falei, não acredito. Mas chegou um momento que precisava aparecer, que essa proposta precisava. Aí você pergunta, mas qual a relevância do projeto? Não tem outros projetos para LGBTs? Sim, tem. Mas liderado, organizado por uma pessoa trans que vai falar de igual para outras pessoas trans, sem excluir as outras letrinhas, ainda é raro. É muito difícil achar um projeto comandado por uma pessoa trans. E eu achei que eu era capaz disso e tá tudo fluindo maravilhosamente bem. E eu até tô vendo que eu tô me superando. O que acontece? Diante de algumas... Depois da conquista do edital, que foi uma coisa inusitada, eles de 300 candidatas, eles escolheram 10 para ir para lá para serem aprovados. Seriam 4 que levariam 50 mil. Aconteceu que o Itaú ficou tão encantado com os projetos, com a potência que eram aqueles projetos, que eles pediram um pouco mais. Não, libera mais um pouquinho, então tem projetos grandiosos, vamos confiar. E aí eles acabaram conseguindo mais 160 mil, mais 4 projetos foram contemplados. Então, dos 10, 8 entraram. Aí entrou o Capacitrans. Eu quase tive um troço, eu quase infartei, eu quase morri na hora, o pessoal todo pulou em cima de mim, porque havia uma torcida de um pelo outro por causa da grandiosidade. A gente tem Dandara no Xingu, cuidando de pessoas ribeirinhas, LGBTIs, que são assassinadas. A gente tem Aurigele no sertão, sabe? São projetos grandiosos em locais onde vocês pensam que não existem LGBTIs. E criou a rede, né? A rede foi criada. Isso. E aí, por exemplo, a gente tem lá no Nordeste, no sertão, o caso de Dandara, que foi assassinada. Então, lá precisa desse respaldo. A gente precisa de projetos de empoderamento para essa população também. E aí fomos. Começamos o Capacitrans em março, e isso foi tomando uma dimensão grandiosa, mudando a minha própria vida e a vida de outras pessoas. A gente começou, né, por uma sugestão técnica do Itaú, eles sugeriram que enxugasse um pouco o projeto, para não ficar muito extenso, porque a primeira proposta era que o projeto fosse um ano seguido, como se fosse um ano letivo. E aí a gente criou 2 módulos, 2 semestres, de 5 meses cada. Então, agora a gente está formando a primeira turma, que teve empreendedorismo, porque nem todas as pessoas trans precisam saber lidar com cabelo e maquiagem, não são obrigadas. Só porque eu sou trans, travesti, eu preciso fazer cabelo e maquiagem? Não! Eu posso ter um negócio paralelo, eu posso ser qualquer coisa. Nós, pessoas trans, podemos ser qualquer coisa que nos propomos, desde que nós abracemos aquele projeto da cabeça aos pés, se aperfeiçoando. Eu falo para minha turma, né, porque a gente tem meninos trans, mulheres trans e travestis. Eu sempre falo para eles, depois que acabar o Capacitrans, não acabou. Vem a nova fase. Mais especializações, mais cursos, mais network. E aí a proposta está sendo a gente transformar agora o Capacitrans de um projeto numa pré-aceleradora. Porque junto com o Capacitrans surgiu a marca de moda Andréa Brasil Moda Além de Gênero, que é o meu ateliê de criações exclusivas. Aqui tem uma arara de peças feitas por nós, que vão ser desfiladas na formatura, mas eu não vou mostrar muito para causar suspense. A gente criou, junto com uma parceria com a Igreja Católica, a grife Transfiguração. Um padre de uma igreja anglicana abraçou o nosso projeto e toda a paróquia dele abraçou o projeto e falou, a gente quer ajudar esse projeto porque é um projeto urgente, um projeto necessário. As pessoas trans não têm que ter só as ruas. E aí surgiu a grife Transfiguração, onde a gente produz vestes litúrgicas e essas vestes já foram para fora do Brasil. Já está rolando nos Estados Unidos e parece que vai para Londres. E assim a gente está começando a dominar o mundo. Produzidas por nós, do Capacitrans, mas especificamente quem coordena isso tudo sou eu. E aí eu vou identificando talentos. A gente vai identificando
Tanto que, na primeira turma do Capacitrans, eu já identifiquei a Maia Moon, uma criatura Maia. impressionante. Maia, Tem minha outras. bebê. Nessa turma, a gente teve 20 alunos para começar a primeira rodada. A gente sabe que rola evasões, dificuldades extremas, mas a gente está conseguindo formar 12, mais da metade. Cada um com seu projeto. Tem a turma de moda, tem a turma de imagem, né? E a turma de empreendedorismo. Dentro dessa turma de empreendedorismo, a gente tem vários outros tipos de talento. A gente tem Olivia Rodrigues, que é o Flip a Coin, jogos de tabuleiro, uma coisa geek LGBT. Maravilhoso! Temos o Caio Transforma Quadros, que ele cria quadros e a gente já começou a expandir a cabecinha, o projeto dele, para começar a fazer decoração de interiores. Olha que interessante. Muito bom. Ele falou sobre isso comigo. Temos uma equipe de beleza que, junto com a marca André Brasil Moda Além de Gênero, a gente pretende, já estamos com domínio garantido, já paguei 1 ano já de hospedagem e a gente vai vir com um site. O que vai acontecer nesse site? Você quer um serviço de alunas formadas pelo Capacitrans? Busca lá no site. Eu preciso de uma equipe de maquiagem. Eu preciso de uma equipe de cabeleireiro penteado. Tudo aluno do Capacitrans, pessoas que já têm um dom, obviamente, e que a gente só está transformando em empreendedoras. O Capacitrans não é só moda, imagem. A galera da moda e imagem precisa de algumas noções de empreendedorismo que eu sutilmente coloco dentro da matéria. Porque não adianta só falar assim, faz esse penteado e essa maquiagem. Mas e a administração desses recursos? O que for arrecadado? Como você vai reinvestir? O que é capital de giro? E aí eu vou ensinando essas coisas na vivência, no dia a dia. Marketing digital, quando você ofereceu aquela rodada de marketing digital, eu falei, gente, vocês precisam ir. Além de tudo, é free. 0800. 0800. Eu falei, vambora levar essa galera. E aí a galera, mesmo com todas as dificuldades, sendo domingo, com tudo, muitas delas trabalham na noite, precisam ganhar o dinheirinho, mas a grande maioria foi. E é isso. Então vamos comer. A gente costuma dizer que a gente está transformando vidas. Transformando, né? Então, a gente brinca muito com a palavra trans, travestis, né? A transformação não vai só em romper a barreira, né, da identidade, do gênero que você nasceu biologicamente. A transformação vai em pessoa, em projeção de vida. E outro aspecto que a gente leva muito em consideração é uma relação de parceria. Porque muitas delas perdem essa relação de parceria, o carinho, o aconchego familiar. Então, o Capacitrans é mais do que um curso. O Capacitrans é uma forma de a pessoa também se sentir acolhida, aconchegada. A gente, na Páscoa, deu uma barrinha de chocolate para cada uma. E algumas delas falavam, nossa, há quanto tempo eu não ganho um bombom, eu não ganho um chocolate. Então, é obrigação moral do Capacitrans fazer esse tipo de coisa. É obrigação moral. Muitas delas não recebiam um presente há tempos, sabe? Elas vão, na formatura, vão destilar peças que eu criei, pensando nelas, no corpo delas. E a gente também combate a padronização de corpos. A gente não quer pessoas na passarela com corpos definidos. Então, a gente tem diversidade de corpos, né? Tem plus size, tem magrinha, tem reta igual a mim. E é isso. A gente tem que ter diversidade. O mundo é diverso. E se as empresas não é? Se as empresas não aprenderem a trabalhar com a diversidade, elas vão estar perdendo grandes talentos. Olha eu que encontrei a Maia. A Maia é maravilhosa, gente. Eu encontrei a Maia. A Maia hoje é a minha coordenadora adjunta. Ela já se forma, já se tornando nossa coordenadora adjunta. Por quê? Pelo talento, óbvio. Gente. Pelo talento, obviamente, mas a Maia me chamou a atenção porque ela também me acolheu com o olhar. Isso também rola entre a gente. Aquela coisa da simbiose. Você descobrir uma irmã de alma. A maioria me chama de mãe.
Olha, eu já mãe de um Mãe. monte, né? Mas a Maia foi uma irmã trans que eu precisava encontrar. E assim, a Maia hoje está, depois que ela se formar, a gente venceu mais o edital de Atlanta, com o apoio do Padre Luiz Coelho, e esse edital já permite mais um tempinho de vida, de respiração para o Capacitrans. E aí a gente está implementando tudo isso, o site, as vestes litúrgicas, a minha moda, André Brasil Moda Além de Gênero, o serviço de consultoria delivery, a gente atender a domicílio, a gente levar a equipe. André, eu preciso de um guarda-roupa formal para um evento, A gente vai até você. Tudo isso feito pela equipe. Essa é a proposta. Então, a gente já está gerando autossustentabilidade. A formatura deles vai sair, olha que interessante. A formatura deles vai sair com dinheiro de venda da minha peça-chave, que foi o Moletrans. A gente conseguiu, em um mês, fazer uma venda de vestes litúrgicas, não posso negar também, teve vendas lá nos Estados Unidos, então vamos usar meio a meio. Metade foi de vendas de vestes litúrgicas e metade foi venda de Moletrans, o nosso famoso Moletrans, que deu pano para manga. E aí esse dinheiro está me permitindo bancar a formatura deles, dessa galera, dessa turma, da primeira turma, sem que eu precise mexer na segunda parte do edital. Então, o que é isso? Planejamento, né? Controle de gastos, honestidade. Honestidade acima de tudo. Saber que você tem... A gente vence um edital, a gente tem um Prolabore. Ser humilde no seu Prolabore, não querer abraçar o mundo com as pernas, não querer sair fazendo dívidas. E aí, essa concentração está me permitindo já agora, em agosto, começar a segunda turma com mais 20 alunos. A minha oferta para o Itaú foi, eu pretendo formar pelo menos 40 pessoas. Pelo menos. Então, a gente já tem 12 na primeira. Vai ter mais 30, mais 20 agora. 20. Óbvio que a gente sabe do índice de evasão. Sabe o que eu ouvi do Itaú? Andréia, a gente quer só um número X de resultados de sucesso. Eu já tenho mais da metade de resultados de sucesso na primeira turma. E agora imagina os próximos. A gente já está com 40 inscritos para a próxima turma. 40. Exato. Olha, eu tô, assim, eu me emocionei aqui, você viu, né, porque eu tô do lado da Andréia nesse processo todo. Então, assim, acabou que vieram vários gatilhos aqui, porque eu chamo todas as crianças, né? Eu chamo as crianças. E as crianças, como é que estão, né? Porque é uma forma de carinho. São pessoas que eu amo muito. Uma coisa que a Andréia não falou é que quando teve evasão, ela conseguiu resgate. Vocês não têm noção do que é uma pessoa ela virar e falar assim, eu vou sair porque eu não me acho capaz. E a Andréia, ela fazer todo um trabalho, né, da pessoa tá quase chegando lá, ela falou, não, você é capaz sim, e depois de muita conversa, trazer essa pessoa de volta. Então, vão me trazendo vários gatilhos. Outra coisa que me trouxe um gatilho, que eu não chorei no dia, mas chorei depois, é porque quando a Andréia, ela entrou em contato comigo e falou assim, Joana, vai ter o curso de crowdfunding lá no Sesc. Eu ia te chamar para fazer aqui. Só que eu quero que as meninas, elas vão para outros espaços. Você acha que vai ter problema? Não foi, André? Eu falei, na minha sala, não. Não posso garantir no entorno, mas na sala e lá no estabelecimento você não vai ter. Cara, quando ela entra na sala com um bonde de 10 trans, né? Eu fiquei assim, gente, num domingo, e seguiram 3 domingos. E vou falar uma coisa pra vocês, um spoiler, vai vir um crowdfunding aí, ó, do Capacitrans. Uau! O vídeo tá assim, de você falar assim, eles assistiram, eles pegaram tudo, tá lá tudo anotadinho, até porque a Andréia Maiamon,
que é a coordenadora, são muito detalhistas, não fazem coisas de qualquer jeito, não pega e joga qualquer coisa na rede, muito responsáveis. A Andréia é muito proativa em relação a toda a justificativa dela com o Itaú. Às vezes o Itaú, sem pedir nada para ela, ela tem tudo lá, ela manda, e as pessoas falam, nossa. E essa coisa da Andréia tá falando sobre padres, né? Elas hoje elas fazem roupa, né? Para o padre, gente, elas foram plena Zona Sul, não foi, Andréia? Sobre o culto, a missa que teve, vocês foram recebidas, né? Vocês falaram lá na missa, foram aplaudidas, gente chorando. Então, assim, eu acredito, como eu falei lá atrás, a comunicação ela está mudando. Não é só tudo que aparece na televisão. Tem coisas boas, sim. Tem pessoas boas, sim. Tem marcas que estão pensando em dar continuidade e acompanhamento, sim. Eu sou uma pessoa que eu falo para a Andréia, você pode contar comigo em relação a Empodere-se o que for, porque eu vou assistir desde o início, eu sempre acreditei e estou sempre aqui, né, nessa parte como é que se diz? De tudo, do acompanhamento. Sempre me socorrendo. Sempre. Cara, e assim, quando a gente esteve lá no SESC com as meninas se preocupavam em fazer comidinha para poder levar. E acabou que, tipo assim, o grupo, né, Andréia, hoje se torna um grupo que todo mundo torce por você, todo mundo está muito feliz com tudo que está acontecendo. E eu estou muito feliz, quarta-feira estarei lá, né, firme e forte, e eu sei que vem muita coisa boa por aí. Procurem nas redes Capacitrans, vocês ainda vão ver muita coisa acontecer com essa nova evolução. Eu ontem me deu uma curiosidade, porque eu queria saber sobre o meu domínio, né? Eu queria saber que quando a gente já paga e já pede tudo, já aparece o domínio lá. Aí eu joguei no Google, Capacitrans. Menina, começou a aparecer minha vida toda ali, Hugo. Várias páginas, várias paradas. E é isso. Você falou uma coisa que eu acho legal também passar para a galera. Eu vi alguém escrever aqui empatia. Sim, empatia é muito importante. Você se colocar no lugar do outro, né? Nós, pessoas trans, a gente anda de mãos dadas com o movimento feminista, porque são mulheridades diferentes, mas ao mesmo tempo é tudo mulheridade. A única coisa que a gente não topa é feminista radical, que não nos considera mulheres iguais a ela. Então esse tipo, pra gente, não vale a pena a gente ter empatia, porque não tem empatia pela gente. Mas a gente caminha com o movimento racial, porque a gente tem pessoas trans, negras, né, fora do padrão. A gente tem que pensar no contexto geral, entende? A gente tem homens trans que querem ser respeitados como homens trans que são. Eles não fazem questão de ser tratado como macho. Eles querem ser tratados realmente. Quando eu levei as meninas para fazer o curso, falei, vamos fazer lá no SESC? Exatamente, ocupação de espaços, não ficarem reduzidas a guetos, a achar que só pode frequentar lugar tal. O curso é ministrado por uma trans para outras pessoas trans, mas isso não quer dizer que eu não vá ocupar outros espaços com ela. Aí o que aconteceu? Tivemos o convite da Trade Social, da L'Oréal, para uma aula de make. Eu fui convidada pela Aliança Empreendedora para contar a história. E mais uma coisa impressionante, como lá no Pólen Uniswan, única trans, na Aliança Empreendedora nesse último evento, única trans. Em muitos momentos eu era única trans, e hoje eu quero que as pessoas vejam essa história e passem a pensar, se a Andréia foi, amanhã eu também vou. Como também foi de Empretec. Sou uma ex-Empreteca, ex-formanda do Empreteca, né, do Empretec. Como que eu consegui isso? Mostrando meu talento. Quando eu venci o edital, e aí fiquei meio que conhecida nas redes, porque isso foi divulgado, e eu tinha ido a uma palestra que a Ivana Ribeiro, uma irmã também, essa é uma irmã cis, mulher cis. A Ivana falou, André, o Sebrae está chamando a gente para ir, mas eu não tenho como. Você gostaria de ir? Aí eu fui no Sebrae,
para uma fala sobre turismo LGBT no Rio, tarará, tarará. Mulher, eu fui, quando eu vi o vídeo, só gay sarado, só praia de Copacabana Beach, só corpões, só boate, só sauna. Eu falei, peraí, cadê as trans aí nesse vídeo? O turismo, a gente sabe que tem o turismo sexual sim, vamos ser honestas, tá? Então, por favor, cadê? Eu não tô vendo uma trans nesse vídeo. Então, isso chamou a atenção do Sebrae. E aí o Sebrae falou assim, André, a gente quer conversar com você. E aí a gente foi chamada pelo Sebrae, né? E aí eles falaram, André, você quer fazer o Empretec? A gente quer que você faça o Empretec. A gente quer te oferecer essa bolsa pela sua vulnerabilidade. E aí eu ganhei a bolsa e fui e fiz uma semana de imersão, na qual eu só dormia 4 horas por noite. No segundo dia de aula, eu tive que montar uma empresa com 3 colegas da turma. A gente tinha que montar uma empresa e apresentar resultado na última aula. Lucro, balanço, é isso. E é isso que eu tento passar para as minhas meninas. Às vezes, para as minhas meninas e os meus meninos, às vezes é muita informação, Joana. Às vezes é muita informação que elas são negadas desde a juventude, desde a infância. Quando você vai para a escola, que você é humilhada, você é discriminada ou discriminado, não é respeitado pelo gênero pelo qual você se identifica, então muitas acabam evadindo das escolas. Sim. Então essa é a necessidade urgente de levar a pauta de identidades diferentes para diversos aspectos. A gente já esteve conversando com 2 empresas grandes, que eu não posso falar ainda. Eu já sei mas, essas empresas falaram, André, como a gente pode ajudar? Como a gente pode entrar? Como é que a gente pode agregar essas pessoas trans? Como é que a gente pode contratar essas pessoas trans também? Olha só, uma vaga para uma pessoa trans não vai tirar uma vaga de uma pessoa cis, de uma pessoa normativa. Nós não vamos tirar vaga de ninguém. O que vai tirar a vaga é o talento. Verdade. Nossa. Peraí, não, pelo amor, né? Maia com esse currículo, por exemplo, Maia com esse currículo, com esse gabarito, toda a arte do Capacitrans é a Maia que está fazendo. Gente, sério, eu ia perguntar, gente. Toda a arte do Capacitrans é a Maia que está fazendo. Salve o Canva. E aí você pensa, numa entrevista, a Maia ser discriminada só por ela ser uma trans, mas olha o talento dela. Aí eu volto a usar aquele discurso. Olha o que vocês estão perdendo por causa da identidade de gênero. Gente, a arte dela é maravilhosa. Não é? Você perde um talento por causa da identidade dessa pessoa. E a gente já saiu daquele... Eu esqueço o nome. A gente já saiu daquele negócio de patologia. A despatologização de identidades trans. Nós não somos doentes. Nós não somos corpos errados em espírito errado. Não é nada disso. A nossa identidade transcende ao biológico. E isso não interfere no nosso profissional. Exatamente. Só que menos de 0,1% consegue chegar a uma universidade. Mas por quê? Por causa da transfobia institucional. O Brasil aprendeu. Ela está sendo trabalhada com projetos como o Capacitrans e outros que também agregam, verdade seja dita. Mas o diferencial do Capacitrans é idealizado por uma trans, coordenado por uma trans e a professora é uma trans. E aí eu não tenho essas coisas. E aí o que acontece? Teve uma instituição que me chamou para falar sobre como lidar com as questões da travestilidade e transexualidade em ambientes corporativos. Eu fui convidada para falar sobre isso. E aí a melhor maneira você tem que ter na sua equipe uma pessoa trans para fazer esse elo entre a pessoa trans que quer ser contratada e a pessoa normativa que está contratando, que não sabe lidar com essas questões. Então tem que ter uma ponte, tem que ter um elo. As empresas precisam trabalhar isso. E entenderem, enxergarem que a identidade de gênero ou essa fluidez de gênero não interfere num profissionalismo, né? E é isso que o Capacitrans veio falar. O Capacitrans veio falar que pessoas trans também podem, veio trazer a qualificação profissional, veio transformar pessoas em empreendedoras, veio ajudar a gerar renda.
veio a trazer de volta um pouco do convívio familiar, aquela coisa de estar reunida, marcar finais de semana para ficar juntas, porque faz muita falta. O psicológico da pessoa fica muito abalado quando você não tem uma estrutura familiar ao seu redor. Aí, então, a sua família são as pessoas que fazem aula com você, que são suas colegas, que acabam se tornando suas irmãs de vida. Verdade. Eu viro a mãe, né? A mãe trans. A né? mãe das crianças. A mãe da Nari, que tem a Casa NEM, a mãe das que moram na Casa NEM. E aí eu faço toda a minha referência também, a minha reverência à Indianari, que graças a ela eu voltei também para o ativismo, porque eu andava decepcionada com movimentos sociais LGBTIs em geral por apagamentos, porque as letrinhas também apagam as pessoas trans. Vamos ser honestas, né? Então, a Indianari foi lá na minha porta, passeando com os Rottweiler dela, que ela morava perto de mim, e ela me trouxe de volta para o ativismo. Se ela não tivesse batido na minha porta, Joana, talvez eu não tivesse hoje com o Capacitrans. Então, toda a minha reverência a Indianari, que cuida por ninguém, eu queria citar todas as pessoas que transformaram André Brasil e o Capacitrans no que ele é. Pode falar. Canal da Convergência, Walter Cavalcante, Paróquia São Lucas, o Padre Luiz Coelho, que foi um anjo na minha vida também, Ivana Ribeiro e toda a equipe da Micro Rainbow, que sempre valorizaram, enxergaram em mim um potencial, falaram, André, você quer ser entrevistadora da gente? A gente tem uma vaguinha aqui para um freelancer. Eu topei na hora. Então é isso. Tem a Micro Rainbow, teve a Asplande com a Deise Valença, que logo em seguida, ao ver o alavancado projeto, nos colocou na rede, falou, Andréa, você é uma mulher trans, você tem que estar junto com um coletivo de mulheres empreendedoras. Então, minha reverência a Deise, a Asplande, porque ela sempre está me chamando, tem reunião, tem evento, E aí fomos homenageadas, o Prêmio Dandara. Eu recebi a nossa primeira premiação, eu tenho muito orgulho, porque eu não estava nem pensando nisso. E aí já Quase nem chorou. Quase nem chorou. E o Prêmio Dandara, o significado para mim, ele tem dois, né? Porque a gente tem a Dandara Negra Guerreira e temos a Dandara assassinada lá no sertão, aquela do carrinho. Sabe? Esse nome Dandara mexe muito com o meu psicológico e me estimula mais ainda. Então esse significado do Prêmio Dandara para mim foi duplo. Tem mais gente envolvida aí, vamos lá. Agora a gente está começando a fechar com outras parcerias, né? Empodere-se 21 entra em breve, né? Nas próximas rodadas já vai começar a aparecer lá logo. Por favor, né? Todo o apoio que você já me deu e está me dando até hoje. Mas eu não quero esquecer ninguém. A gente vai ter na formatura agora uma trans empreendedora do ramo de gastronomia que vai fazer, ofertou pra gente. Amanda Ribeiro, Galeria Carioca. Eu vou comer a comida da Amanda, adoro. Galeria Carioca Food Truck, né? Tem mais. Vamos lá, me ajuda a lembrar, Joana. Vamos lá, tem o Itaú, né? Que também o Itaú tá com vocês. E mais diversidade é o apoio institucional. Sem eles, a gente não teria o braço e as pernas. Mas assim, os parceiros que foram aparecendo, né? O canal da Convergência, Walter Cavalcante, Micro Rainbow, com a figura da Ivana Ribeiro, mas tem Clarice, Lucas, Paoli, que graças ao Lucas também eu venci também uma campanha de crowdfunding internacional que me impulsionou na empresa, graças a ele, All Out, falei direito? All Out. All Out conseguiu, a gente ganhou $2.000 para alavancar nossa empresa. Isso tudo com o apoio da Micro Rainbow. Se não fosse eles, eu não teria alavancado isso também. A Paróquia São Lucas, o Luiz, eu já falei, o padre, que aí acabou impulsionando a gente a vencer o edital em Atlanta. A Asplande. Tá faltando alguém, mas é porque deu branco. Tem o Sebrae, né? O Sebrae é apoio institucional, né? O Sebrae, ele ainda não se coloca na linha de frente como parceiro por causa de algumas questões internas, mas a galera de lá tá sempre me chamando para as coisas. A galera do Sebrae, na figura do Marcelo Chang, do Newton, que foi dar aula pra gente de MEI, levou o que é MEI pra minha galera. Então, eu tenho uma gratidão tremenda, profunda
por todas essas instituições que de alguma forma tentaram agregar alguma coisa. Tá faltando... Maria Eduarda, do Pela Vida. Gente, advogada trans, presidenta do Pela Vida, que conseguiu que a gente pudesse usar o espaço lá, porque eu precisava que o curso de empreendedorismo fosse numa região central. E aí o Pela Vida, na Rio Branco, nos acolheu. Não, André. Foi. Grupo Pela Vida, Rio de Janeiro, toda a minha gratidão ao Márcio, à doutora Maria Eduarda Aguiar, que é presidenta agora. E aí lá, essa parceria também foi legal, porque quando ela foi homenageada pela Direitos Humanos, pela Alerj, ela imediatamente falou: o Capacitrans vai levar essa premiação junto comigo, eu faço questão. Na hora que ela foi homenageada, ela chamou: a turma do Capacitrans está presente? Porque eu quero dividir essa premiação com elas. O prêmio não foi nosso especificamente ainda, mas, querida, temos 5 meses só. Tem instituição que foi premiada que está na luta há 30 anos. Eu tenho 5 meses de projeto, então para mim já foi uma honra enorme dividir essa premiação. Ela fez questão de fazer uma fala e falar: Andréa Brasil, com esse projeto que está transformando vidas, o Capacitrans, por favor, vem aqui na plenária junto comigo receber essa premiação. E é tudo isso. Essas pessoas todas eu devo minha gratidão, porque eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. E aí, desde então, você sempre também me acompanhando. Então, é isso. Se você não falasse... Pois é, se você não falasse, pode levar as meninas sim, tenho certeza que lá e realmente não sofremos nenhum tipo de transfobia, não sofremos nenhum tipo de discriminação, pelo contrário, nos sentimos acariciadas, acarinhadas, né? O pessoal foi muito gentil, foi muito acolhedor, todo mundo da turma lá. Então, mas eu também gosto de frisar que o respeito é uma coisa natural, né? Sim. O respeito ao ser humano é uma coisa natural. Se você não respeita as diferenças, o problema não é meu, o problema é seu, que não consegue lidar com as diferenças. Diversidade sempre existiu, diversidade sempre vai existir. Ninguém. Se mata uma, nasce 10. Não verdade. É verdade. Se mata uma, nasce 10. E é isso. E hoje em dia, gente, a Andréia é outra pessoa na postura de falar, na postura de dar palestra, né, Andréia? Só na pose. E a inovação é o olhar que a Andréia teve para toda essa parte de estar falando sobre a autoestima, né, a trazer a diversidade, esse processo de um país tão transfóbico, né, o Andréia? É o que a gente estava falando. É o país que mais mata pessoas trans. E hoje, a primeira incubadora e aceleradora trans do Brasil. Quiçá do mundo, né? Que a gente ainda não sabe, né? Mas já é um caminho. Já é um caminho. Quando a gente fala na pré-aceleradora e incubadora, para que as pessoas entendam melhor o que vai acontecer. Acabou o curso. Eu já avisei para elas. O curso acabou, mas vocês vão ser chamados para aulas que vocês tenham perdido, para mentorias, para acompanhamento dos seus projetos de negócio. Isso é importante. A gente acompanhar. A gente vai ter o crowdfunding, né, para conseguir fazer uma arrecadação para que cada aluno formando consiga um dinheirinho para começar algo. Vamos dizer que se eu ganhar R$500, eu consigo comprar uma máquina de costura. Esse, às vezes, eu também tenho que homenagear. Acabei de falar da máquina, lembrei de uma pessoa, Angela Leclerc, uma trans que era para ter sido uma das divinas damas e, por algum motivo, ela não ganhou a visibilidade que as outras ganharam. Antes do Capacitrans tomar forma, a primeira pessoa que mandou uma máquina de costura para minha casa tá aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali atrás, ó. Olha lá, tá vendo a máquina? Dá pra ver? Ali. Dá. Essa máquina de costura, Angela Leclerc, falou assim: eu vejo em você um grande talento. Eu vejo em você uma futura grande estilista. Eu vivi a minha vida inteira de costura. Eu acho que eu vou te doar uma máquina. Eu falei: oi? Eu não tinha uma máquina.
eu ainda não tinha vencido edital, eu ainda não tinha nada. Eu tinha que fazer os freelance que eu fazia, né? Porque eu fiquei desempregado, eu fui professora da FATEC 4 anos e meio, acabou os contratos, eu tive que me virar como podia, não sei trabalhar como profissional do sexo. E aí ela mandou a máquina e falou, eu acredito em você. E aí veio minha madrinha, minha madrasta, Evani, que tem a vida dela também em Copacabana, ela cuida do meu sobrinho, né? Ela já tem todo um custo de vida, né, lá. Não, eu pago o teu curso, durante os 6 meses que você vai fazer de corte e costura, que eu precisava relembrar, que a gente tinha tido muito pouca aula em produção de moda, da parte de corte e costura. Eu já tinha feito modelagem, e aí isso tudo foi fomentando. Aí hoje, por isso é que nós damos produção de moda e imagem, a gente dá o empreendedorismo, então todas essas vertentes conversam. Aí hoje a gente está pensando, ampliando, para que amanhã a gente tenha gastronomia e outras áreas. Aí onde já está rolando a negociação com a Amanda Ribeiro, que ela é louca para, junto do Capacitrans, lecionar alguma coisa, transformar essas pessoas em fazerem, não uma barraquinha, mas a gastronomia, a comida gourmet, né? A famosa gourmetização, mas uma gourmetização de verdade, sem também ficar caríssimo, sem ficar com um preço absurdo. Sim. E aí tudo isso está fluindo. Então a gente já sabe aí que ano que vem o Capacitrans continua. Uma outra coisa que eu gosto de frisar para que as pessoas entendam, a prioridade são pessoas trans, porque são as mais excluídas e invisibilizadas no mercado formal e informal de trabalho. Mas a gente não vira as costas para mulheres cis, hétero ou não, bi, lésbica. A gente não vira as costas para mulheres em vulnerabilidade, porque a gente pensa naquelas mães que cuidaram daquela pessoa LGBTI, que não viraram as costas. Então a gente agrega mulheres que estejam em vulnerabilidade, e aí sempre deixa uma cota para cada. A gente não vira as costas para pessoas gays, a gente não... você não é trans, não vai entrar. Não, a gente estuda cada caso, entende? O processo de seleção é estudado caso a caso. Não, peraí, esse menino é gay, mora numa comunidade que ele está sujeito a riscos, ele também me acompanhando. Então, é isso. Se você não falar só... Pois é, se você não falar só, pode levar as meninas sim... Tenho certeza que lá e realmente não sofremos nenhum tipo de transfobia, não sofremos nenhum tipo de discriminação, pelo contrário, nos sentimos acariciadas, acarinhadas, né? O pessoal foi muito gentil, foi muito acolhedor, todo mundo da turma lá. Então, mas eu também gosto de frisar que o respeito é uma coisa natural, né? Sim. O respeito ao ser humano é uma coisa natural. Se você não respeita as diferenças, o problema não é meu, o problema é seu, que não consegue lidar com as diferenças. Diversidade sempre existiu, diversidade sempre vai existir. Ninguém. Se mata uma, nasce 10. Não verdade. É verdade. Se mata uma, nasce 10. E é isso. E hoje em dia, gente, a Andréia é outra pessoa na postura de falar, na postura de dar palestra, né, Andréia? Só na pose. E a inovação é o olhar que a Andréia teve para toda essa parte de estar falando sobre a autoestima, né, trazer a diversidade, esse processo de um país tão transfóbico, né, Andréia? O que a gente estava falando. É o país que mais mata pessoas trans. E hoje, a primeira incubadora e aceleradora trans do Brasil. Quiçá do mundo, né? Que a gente ainda não sabe, né? Mas já é um caminho. Já é um caminho. Quando a gente fala na pré-aceleradora e incubadora, para que as pessoas entendam melhor o que vai acontecer. Acabou o curso. Eu já avisei para elas. O curso acabou, mas vocês vão ser chamados para aulas que vocês tenham perdido, para mentorias, para acompanhamento dos seus projetos de negócio. Isso é importante. A gente acompanhar.
Isso, a gente vai ter o crowdfunding, né, para conseguir fazer uma arrecadação para que cada aluno formando consiga um dinheirinho para começar algo. Vamos dizer que se eu ganhar R$ 500, eu consigo comprar uma máquina de costura. Esse, às vezes, eu também tenho que homenagear. Acabei de falar da máquina, lembrei de uma pessoa, Angela Leclerc, uma trans que era para ter sido uma das divinas damas, e por algum motivo ela não ganhou a visibilidade que as outras ganharam. Antes do Capacitrans tomar forma, a primeira pessoa que mandou uma máquina de costura para minha casa, tá aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ali atrás, ó. Olha lá, tá vendo a máquina? Dá para ver? Ali. Dá. Essa máquina de costura, Angela Leclerc, falou assim, eu vejo em você um grande talento. Eu vejo em você uma futura grande estilista. Eu vivi a minha vida inteira de costura. Eu acho que eu vou te doar uma máquina. Eu falei, oi? Eu não tinha uma máquina. Eu ainda não tinha vencido edital. Eu ainda não tinha nada. Eu tinha que fazer os freelance que eu fazia, né? Porque eu fiquei desempregado. Eu fui professora da FATEC 4 anos e meio. Acabou os contratos. Eu tive que me virar como podia. Não sei trabalhar como profissional do sexo. E aí ela mandou a máquina e falou, eu acredito em você. E aí veio minha madrinha, minha madrasta, Evani, que tem a vida dela também, Copacabana. Ela cuida do meu sobrinho, né? Ela já tem todo um custo de vida, né, lá. Não, eu pago o teu curso, durante os 6 meses que você vai fazer de corte e costura, que eu precisava relembrar. E a gente tinha tido muito pouca aula em produção de moda da parte de corte e costura. Eu já tinha feito modelagem, e aí isso tudo foi fomentando. Aí hoje, por isso é que nós damos produção de moda e imagem, a gente dá o empreendedorismo, então todas essas vertentes conversam. Aí hoje a gente está pensando, ampliando, para que amanhã a gente tenha gastronomia e outras áreas. Aí onde já está rolando a negociação com a Amanda Ribeiro, que ela é louca para, junto do Capacitrans, lecionar alguma coisa, transformar essas pessoas em fazerem, não uma barraquinha, mas a gastronomia, a comida gourmet, né? A famosa gourmetização, mas uma gourmetização de verdade, sem também ficar caríssimo, sem ficar com um preço absurdo. Sim. E aí tudo isso está fluindo. Então a gente já sabe aí que ano que vem o Capacitrans continua. Uma outra coisa que eu gosto de frisar para que as pessoas entendam, a prioridade são pessoas trans, porque são as mais excluídas e invisibilizadas no mercado formal e informal de trabalho. Mas a gente não vira as costas para mulheres cis, hétero ou não, bi, lésbica, a gente não vira as costas para mulheres em vulnerabilidade, porque a gente pensa naquelas mães que cuidaram daquela pessoa LGBTI, que não viraram as costas. Então a gente agrega mulheres que estejam em vulnerabilidade, e aí sempre deixa uma cota para cada. A gente não vira as costas para pessoas gays, a gente não... você não é trans, não vai entrar. Não, a gente estuda cada caso, entende? O processo de seleção é estudado caso a caso. Não, peraí, esse